Meu marido fingiu a própria morte em um acidente de barco para fugir com a amante e o seguro de vida. 5 anos depois, eu o vi na TV. Eu enterrei um caixão vazio há 5 anos. Meu marido, o André, saiu para pescar em alto mar num domingo de sol e nunca mais voltou. O barco foi encontrado à deriva 2 dias depois, com o casco danificado e manchas de sangue no convés. A polícia disse que foi um acidente trágico. Disseram que ele provavelmente caiu, bateu a cabeça e o corpo foi levado pela correnteza. Eu chorei por meses. Eu era a viúva do barco. A cidade inteira tinha pena de mim. O André tinha feito um seguro de vida milionário 6 meses antes do acidente. Para garantir o seu futuro, amor, ele dizia. Quando o seguro pagou os 2 milhões de reais, eu usei o dinheiro para pagar as dívidas que ele deixou na empresa dele, que estava misteriosamente falida. Fiquei com quase nada, apenas com a dor e a saudade. Tentei refazer minha vida. Mudei de cidade. Voltei a estudar. Até a semana passada, eu estava assistindo a um programa de viagens na TV a cabo. O apresentador estava mostrando um resort de luxo exclusivo em Cancún, no México. A câmera fez uma panorâmica pela piscina do hotel. E lá, no fundo da imagem, deitado numa espreguiçadeira, segurando um drink tropical, estava ele, André. Não parecia um fantasma. Ele estava bronzeado, mais gordo, e ria para uma mulher loira ao lado dele. Eu congelei a imagem. Meu coração parou. Eu cheguei perto da TV. Podia ser um sósia. Podia ser coincidência. Mas então, ele levantou a mão para chamar o garçom. Na mão direita, entre o polegar e o indicador, havia uma cicatriz em forma de Iplimuin. Uma cicatriz que ele fez, cortando carne num churrasco no nosso primeiro ano de namoro. Era ele. Ele não estava morto. Ele estava bebendo margaritas com o meu dinheiro, com a amante que eu descobri ser a ex-contadora da empresa dele, que sumiu na mesma época. Eu não gritei. Eu não desliguei a TV. Eu peguei o telefone e liguei para a Polícia Federal. Quer saber como eu cacei esse homem através de 2 países e fiz ele trocar o resort de luxo por uma cela imunda? Então senta, prepara o café, porque essa história é longa e cheia de detalhes que vão fazer seu estômago revirar. Muitos de vocês viram esse resumo e ficaram chocados com a audácia. Mas a audácia do André vai muito além de apenas fingir a morte. O buraco é muito mais embaixo. Para vocês entenderem o nível de psicopatia desse homem e o inferno que eu vivi antes de ver aquela imagem na TV, eu preciso voltar no tempo. Eu preciso contar como era a nossa vida antes daquele domingo fatídico e como ele manipulou cada segundo da minha existência para preparar a fuga perfeita. Nós éramos casados há 10 anos. O André era aquele tipo de homem que todo mundo amava. Carismático, expansivo, o rei do churrasco, o amigo que emprestava dinheiro. Ele tinha uma empresa de importação de eletrônicos que, aos olhos da sociedade, era uma mina de ouro. Nós morávamos num condomínio de luxo. Tínhamos 2 carros importados na garagem e viajávamos para a Europa todo ano. Eu vivia num conto de fadas. Ou pelo menos era o que eu achava. Eu me lembro vividamente de uma noite, cerca de 8 meses antes do acidente. Estávamos jantando num restaurante italiano, comemorando nosso aniversário de casamento. Ele segurou minha mão por cima da mesa, me olhou com aqueles olhos verdes que eu tanto amava e disse: Mari, a vida é muito curta. Eu tenho medo de te deixar desamparada. O mercado está instável. A empresa oscila. Eu quero fazer um seguro de vida. Um seguro alto. Eu recusei na hora. Disse que era agouro, que ele era jovem e saudável. Mas ele insistiu. Ele foi persuasivo. Doce. Disse que era uma prova de amor. Se eu morrer, quero que você continue sendo essa rainha, ele disse. Eu assinei os papéis como beneficiária chorando de emoção, achando que tinha o marido mais zeloso do mundo. Mal sabia eu que, naquele momento, eu estava assinando o financiamento da nova vida dele com outra mulher. O dia do desaparecimento foi um domingo de sol, daqueles de céu azul sem nuvens. O mar estava calmo. O André acordou cedo, preparou o café da manhã para mim na cama. Ele parecia elétrico, agitado, mas eu atribuí isso à empolgação da pescaria. Ele tinha comprado um barco novo, uma lancha de médio porte, há poucos meses. Ele me beijou na testa, um beijo demorado, estranho. Ele disse: Eu te amo, Mariana. Nunca esqueça que tudo o que eu fiz foi pensando em nós.
Essa frase ecoou na minha cabeça por anos. Pensando em nós. Hoje eu sei que o nós dele não me incluía. Quando deu 6 da tarde e ele não voltou, eu comecei a ligar. Caixa postal. 7 da tarde. 8 da tarde. O pânico começou a subir pela minha garganta como um gosto amargo de bile. Eu fui até a marina. O vigia disse que ele não tinha retornado. A madrugada foi um borrão de ligações para a polícia, bombeiros e capitania dos portos. As buscas começaram na manhã seguinte. 2 dias depois, o telefone tocou. Era o delegado. Dona Mariana, encontramos o barco. A cena na marina foi traumatizante. O barco foi rebocado. O casco estava rachado na lateral direita, como se tivesse batido com força em pedras ou recifes. Mas o pior não foi o barco, foi o convés. Havia sangue. Muito sangue seco perto da borda e no painel de controle. A teoria da polícia foi rápida e lógica. Ele estava navegando em alta velocidade, bateu em algo submerso ou num recife, foi arremessado contra o painel, o que explicava o sangue, e caiu na água, desacordado. Sem colete salva-vidas, o mar o levou. O corpo nunca foi encontrado. Disseram que as correntes naquela região eram traiçoeiras e que a fauna marinha... Bom, vocês podem imaginar o que eles disseram sobre os tubarões. O enterro foi um teatro macabro. Eu, vestida de preto, dopada de calmantes, segurando a mão da minha sogra, Dona Lúcia. Ela gritava, meu filho, sobre um caixão lacrado que continha apenas um terno dele e algumas fotos. O André teve a coragem de matar os próprios pais em vida. Eles definharam depois daquilo. O pai dele teve um infarto 6 meses depois. A mãe morreu 1 ano depois, de depressão profunda. Ele assassinou a família inteira sem disparar um tiro. E então veio o segundo golpe, a falência. 1 semana após o enterro, os credores começaram a aparecer. Não eram bancos normais. Eram agiotas. Eram fornecedores furiosos. Descobri que a empresa de importação era uma fachada para um esquema de pirâmide e lavagem de dinheiro que tinha ruído. O André estava devendo milhões. Eu descobri também que a contadora dele, a Vanessa, uma moça loira, bonita, que frequentava nossos churrascos e sorria para mim, tinha sumido. A família dela disse que ela tinha ido fazer intercâmbio na Austrália logo após o acidente do chefe, traumatizada. Ninguém ligou os pontos. Eu estava ocupada demais tentando não ser despejada. Quando o seguro pagou a indenização de 2 milhões, eu achei que estava salva. Mas o André tinha deixado o CPF dele atrelado a dívidas que respingavam em mim e no patrimônio do casal. Os advogados foram claros. Ou eu pagava, ou ia presa por cumplicidade nos crimes financeiros da empresa, já que eu era sócia no papel. Outra coisa que ele me fez assinar sem eu ler. Eu paguei. Paguei cada centavo. Vendi a casa do condomínio. Vendi os carros. Vendi minhas joias. Fiquei com o nome limpo, mas com a conta zerada. Mudei para um apartamento de 40 metros quadrados num bairro periférico. Voltei a andar de ônibus. Voltei a estudar para tentar um concurso público. Durante 5 anos, minha rotina foi trabalho, estudo, choro e saudade. Eu acendia uma vela para ele toda segunda-feira. Eu rezava pela alma dele. Eu pedia a Deus que ele estivesse em paz. A ironia do destino é cruel. Deus atendeu meu pedido. Ele estava em paz. Em paz, rico e em Cancún. Naquele domingo, 5 anos depois, assistindo ao programa de TV, quando vi a cicatriz na mão dele, meu cérebro tentou me proteger. Não é ele. Você está vendo coisas. É o luto. Mas o coração sabe. O jeito que ele segurava o copo, a inclinação da cabeça quando ria. E a Vanessa, a contadora traumatizada, estava lá, passando protetor solar nas costas do meu marido morto. A raiva que eu senti naquele momento foi algo físico. Eu senti meu sangue ferver, literalmente. Minhas mãos tremiam tanto que eu derrubei o controle remoto. Eu não fui à polícia local. Eles iriam rir de mim. A viúva louca que viu o marido na TV. Eu precisava de provas irrefutáveis. Peguei minhas economias de 5 anos de trabalho árduo. Eram cerca de 8 mil reais que eu guardava para trocar de carro. Comprei uma passagem para o México e reservei um hotel barato, longe da zona turística. A viagem foi aterrorizante. Eu nunca tinha viajado sozinha para o exterior. Eu não falava espanhol direito, mas o ódio é um combustível poderoso. Ele remove o medo. Cheguei em Cancún e fui direto para o resort que apareceu na TV, o Royal Sands. Um palácio à beira-mar.
Claro que eu não podia entrar. A diária custava o que eu ganhava em 3 meses. Passei 3 dias fazendo vigília na praia pública que ficava em frente ao hotel. Eu usava um chapéu enorme, óculos escuros, e ficava sentada na areia quente, com binóculos, fingindo observar pássaros. Eu comia sanduíches murchos e bebia água quente. No terceiro dia, às 11 da manhã, eles apareceram. Ver ao vivo foi 1000 vezes pior do que ver na TV. Na TV era uma imagem. Ao vivo era a realidade. O André estava gordo. Ele parecia relaxado. Ele acariciava a perna da Vanessa. Eles riam. Eu me lembro de pensar. Ele pagou aquele drink com o dinheiro da casa dos meus sonhos. Ele pagou aquele biquíni com o dinheiro que deveria cuidar dos pais dele. Eu precisava de DNA. Uma foto não bastava. Sósias existem. DNA não mente. Eu observei a rotina deles. Eles ficavam na praia privada do hotel até meio-dia, pediam bebidas e depois subiam. Eu vi o André bebendo uma cerveja long neck. Ele terminou a garrafa e a deixou na mesinha de apoio, enterrada na areia. Eu precisava daquela garrafa, mas havia seguranças. Havia uma corda separando a praia do hotel da praia pública. Eu esperei. Esperei o momento em que eles se levantaram para ir almoçar. Esperei o segurança virar de costas para falar no rádio. Eu corri. Eu atravessei a corda. Corri até a espreguiçadeira vazia. Peguei a garrafa de cerveja pelo gargalo, usando um lenço de papel para não contaminar, e corri de volta. O segurança me viu. Ele apitou. Ei, senhora! Alto! Eu não parei. Eu corri como se minha vida dependesse daquilo. E dependia. Eu me misturei na multidão da praia pública. Entrei numa loja de souvenirs e me escondi. Eu tinha a garrafa. Eu tinha a saliva dele. Voltei para o Brasil com a garrafa embalada em plástico bolha, dentro da mala de mão, protegida como se fosse um diamante. Fui direto para a sede da Polícia Federal em Brasília. Eu não queria arriscar com a polícia local. O delegado que me atendeu, Dr. Fonseca, era um homem sério. Ele ouviu minha história com ceticismo no começo, mas quando mostrei as fotos que tirei com uma câmera de zoom e coloquei a garrafa na mesa, a postura dele mudou. Se isso for verdade, minha senhora, estamos diante de um dos maiores casos de estelionato e fraude de identidade dos últimos anos, ele disse. O teste de DNA demorou 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Eu não dormia. Eu andava pela casa imaginando o André fugindo de novo. Quando o telefone tocou, era o Dr. Fonseca. Dona Mariana, o DNA bateu. Comparamos com o material genético dos pais dele que tínhamos no arquivo do IML, da exumação para a investigação de paternidade de um outro caso, ironicamente. É ele. André está vivo. A sensação não foi de alegria. Foi de validação. Eu não estava louca. A partir daí, a máquina da justiça começou a girar. A Polícia Federal acionou a Interpol. Descobriram que o André estava vivendo no México sob o nome falso de João Pedro Menezes. E a Vanessa era Cláudia Menezes. Eles usaram passaportes falsos de altíssima qualidade. Descobriram também as contas bancárias offshore. O dinheiro do seguro não foi para pagar dívidas. O dinheiro que eu paguei foi para limpar o nome da empresa antes da falência total, mas o grosso do dinheiro desviado ao longo dos anos estava escondido em contas nas Ilhas Cayman, que eles acessavam do México. O seguro de vida foi só a cereja do bolo para financiar a aposentadoria de luxo. A operação de captura foi marcada para 1 mês depois. Eu implorei para ir junto. O delegado negou no começo, disse que era perigoso, mas eu disse: Dr. Fonseca, eu sou a vítima. Eu paguei a conta. Eu enterrei o caixão. Eu preciso ver ele ressuscitar algemado. Ele concordou, com a condição de que eu ficasse no carro de apoio. Voltamos para Cancún. Dessa vez, eu não estava num hotel barato. Eu estava com uma equipe tática da polícia mexicana e agentes federais brasileiros. Eram 5 da manhã quando cercaram o bangalô de luxo onde eles moravam. O sol estava nascendo no Caribe, pintando o céu de laranja. Uma beleza irônica para o dia em que o mundo deles ia desabar. A invasão foi rápida. Arrombaram a porta. Eu ouvi os gritos do lado de fora. Policia! Ao suelo! Ao suelo! Poucos minutos depois, eles saíram. O André estava de cueca samba-canção. O rosto dele estava inchado de sono e de terror. A Vanessa chorava histericamente, cobrindo o rosto com as mãos. Quando os policiais o trouxeram para perto das viaturas, o delegado fez um sinal para mim. Eu desci do carro de vidro fumê. O André estava sendo empurrado para o banco de trás da viatura. Ele olhou para o lado e me viu.
O tempo parou. Ele parou de resistir. Ele ficou mole. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu caminhei até ele. Fiquei a 2 metros de distância. Os policiais seguraram ele. Oi, André, eu disse. Minha voz estava firme, forte. A pescaria foi boa? Ele começou a tremer. Mariana, pelo amor de Deus, eu posso explicar. Explicar? Eu ri. Um riso seco, sem humor. Você vai ter muito tempo para explicar. Uns 30 anos. Eu ia voltar. Ele mentiu desesperado. Eu me arrependi. Eu ia devolver o dinheiro. Você matou seus pais, André, eu disse, olhando fundo nos olhos dele. A dona Lúcia morreu chamando seu nome. O seu Jorge morreu de coração partido. Você é um assassino. Isso o destruiu. Ele caiu de joelhos no asfalto, chorando, berrando. Mas não era choro de remorso. Era choro de quem sabe que a festa acabou. A Vanessa passou por mim algemada. Ela teve a decência de não olhar na minha cara. Ela sabia que eu sabia que ela era a cúmplice desde o início. O processo de extradição e julgamento levou 1 ano. Durante o julgamento, os detalhes sórdidos vieram à tona. O sangue no barco era dele mesmo. Ele tirou sangue do próprio braço com uma seringa durante semanas e guardou em bolsas térmicas para espalhar no barco no dia da fuga. A batida no casco, ele jogou o barco contra as pedras propositalmente e pulou num bote inflável onde a Vanessa o esperava, a alguns quilômetros dali, num barco alugado sob nome falso. Eles cruzaram a fronteira de carro, dirigiram até a Colômbia e de lá voaram para o México. O dinheiro? Eles torraram quase tudo em festas, cassinos e luxo. Sobrou muito pouco. O juiz foi implacável. André foi condenado por estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, fraude processual e simulação de morte. A pena somada passou de 20 anos. A Vanessa pegou 18 anos. Mas a minha vitória pessoal foi na esfera civil. O juiz anulou o atestado de óbito. O André ressuscitou para o Estado brasileiro. E ao ressuscitar, ele herdou todas as dívidas que estavam no nome dele, mais juros e correção monetária de 5 anos. Eu processei ele por danos morais e materiais. Ganhei uma indenização milionária. Claro que ele não tem dinheiro para pagar agora, mas qualquer centavo que ele ganhar pelo resto da vida, qualquer herança que ele possa vir a ter, qualquer bem que ele esconda, é meu. Hoje, eu moro na mesma cidade, mas em um apartamento melhor. Terminei minha faculdade e trabalho ajudando outras mulheres vítimas de fraudes financeiras de maridos. Eu vou visitar o túmulo vazio às vezes? Não. Eu mandei remover a lápide. O terreno no cemitério eu doei para uma família pobre que precisava enterrar um parente de verdade. O André me manda cartas da prisão. Diz que encontrou Deus. Diz que me ama. Diz que foi um momento de fraqueza. Eu uso as cartas dele para acender a churrasqueira nos finais de semana, quando recebo meus amigos para celebrar a vida. A vida verdadeira, não a mentira que ele tentou me vender. Se tem uma lição que eu tirei disso tudo, é: preste atenção aos sinais. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E se o seu marido quiser fazer um seguro de vida milionário do nada, bom, talvez seja melhor você ser a beneficiária, mas mantenha um olho bem aberto no barco de pesca. Porque fantasmas não bebem margaritas, mas canalhas bebem.